Uma boa maneira de entender o que é integral de linha, pelo menos geometricamente, é fazer uma analogia com a integral de uma função de uma variável f de x. Então eu coloquei o gráfico ali de uma função f de x, com x variando de a até b. Vou fazer uma linha aqui, nesse eixo x variando de a até b. Então se eu quero calcular aquela área ali, ó, vamos pensar que a área acima desse eixo é positiva, sinalzinho de mais, e abaixo é negativa. Essa área total ali é positiva mais a negativa. Uma maneira de calcular é dividir esse intervalo de a até b em pequenos intervalos de x, ou de Δx. Então a área entre a função e esse eixo são áreas de retângulos. Eu vou escrever de preto aqui. Vou pegar, por exemplo, o terceiro retângulo. Esse aqui é um Δx tão pequeno que eu vou escrever dzinho x. É um Δx que tende a zero. Então, à medida que eu aumento o número de retângulos, ou que eu diminuo o valor desse Δx, a minha aproximação fica cada vez melhor. Então, o que a gente quer é que no limite esse Δx tenda a zero. Mas, na verdade, o que a gente está calculando são áreas de retângulos. Então, esse retângulo que eu estou pintando aqui, ó, ele tem uma base Δx, com Δx tendendo a zero, e a altura é dada pela função. Ó. É o valor de y, ou de f de x, nesse ponto onde eu estou calculando o meu retângulo. Então, o ponto x. Então, eu tenho ali base, Δx, vezes altura, f de x. E o que eu preciso é somar a área de todos esses retângulos aqui, que são infinitos retângulos. Então, esse S de integral é a soma de todos esses retângulos de A até B. Então, isso aqui é a integral de f de x, dx. E a interpretação geométrica dela é que é a área entre essa minha curva vermelha e a função f de x. O que a gente vai fazer com a integral de linha é a mesma coisa. A diferença é que não é mais uma reta x de A até B. Agora eu tenho o eixo x, o plano xy, e a minha curva, que ali estava em vermelho, eu vou fazer uma curva qualquer aqui, ó. É uma curva que depende de x e de y. Vou chamar aqui de curva C. Então, do mesmo jeito que eu dividi essa minha curva ali em vários intervalos, a minha curva de A até B em x, eu tenho que fazer a mesma coisa com a curva C. E no primeiro exemplo, a função era uma função que dependia só de x. Agora a minha função, vou escrever ela de preto aqui, é uma função que depende de x e de y. Eu posso interpretar aqui como também uma altura. Então, se essa minha função aqui era uma altura em y, essa minha função f de x e y, posso dizer que ela é uma altura z. Então, para cada ponto no plano x e y, eu tenho uma altura que pode estar com z positivo, z negativo. Então, para enxergar melhor isso, eu uso o sistema tridimensional, onde o plano xy está aqui no chão e esse é o eixo z. Então, a minha curva, que quando dependia só de x era uma reta, a minha curva em x e y está nesse plano aqui. Vou tentar desenhar ela meio parecida, começando assim. Está aqui, ó. Está no chão desse meu eixo tridimensional. E a minha função f de x, que aqui está de preto, é alguma função aqui que pode ser uma altura qualquer. Aqui, ó. E o que eu estou calculando, na verdade, vou querer fazer a mesma coisa. Como eu dividi essa parte, essa curva vermelha em pequenos pedaços, eu vou fazer a mesma coisa com a curva que agora em x e y. Então, eu vou dividir ela em pequenos trechos aqui, ó. Que não é mais um Δx, mas é um Δs aqui, um pequeno comprimento. Tem vários deles aqui, pequenos. Todos eles aqui, ó, pequenos. Δs. E agora, para eu calcular a área do retângulo, eu desenho os retângulos aqui vou tentar desenhar eles de outra cor. Um retângulo que vai daqui até chegar no meu teto aqui, ó.
Então, um retângulo, outro retângulo, e assim por diante. Esse retângulo aqui, eu vou desenhar ele um pouco ampliado, ele tem uma base ΔS, que a gente já vai ver quem é, e a altura é o próprio, é dado pela minha função aqui, ó, minha função f. F, nesse caso, de x e de y. Então, eu tenho área da base vezes altura, ΔS vezes altura, dado pela função. Eu só preciso somar tudo isso de novo ao longo da minha curva C. Tem um desenho aqui que eu tirei do livro do Stewart, na verdade esses desenhos todos do livro do Stewart, que é a mesma coisa, ó, no plano a curva, e aqui uma altura que é dada por essa função f de x e y. Então eu estou calculando a área, como se fosse uma área dessa cortina aqui, uma cortina que, dependendo de onde eu estou na sala em x e y, ela tem uma altura diferente, e eu estou calculando essa área com essa integral aqui, que é essa integral de linha. Essa é a interpretação geométrica dela. Para a gente conseguir calcular, a gente precisa ver o que é esse ds aqui. Vamos fazer isso na próxima janela aqui. Então, para eu conseguir resolver uma integral de linha agora que a gente já viu o que ela é, a gente precisa descobrir como calcular esse ds aqui, ó. Então, esse ds, na verdade, ele é um ΔS que tende a zero. Está aqui, ó. Cada um desses pedaços aqui, desses trechos, é um ds. Então, vou desenhar um deles aqui qualquer, ΔS tendendo a zero. E quando ele tende a zero, essa distância entre o ponto inicial e o ponto final vai tender a essa reta aqui, ó. Então, ela pode ser vista como uma reta quando o ΔS tende a zero. Então, o que eu preciso para calcular a distância entre dois pontos é conhecer o ΔX e o ΔY. Isso aqui é um triângulo retângulo. Eu estou no meu plano XY. Então, se eu conheço a função, a curva que descreve esse caminho, eu consigo calcular o dx e o dy. Então, por Pitágoras, tem o triângulo retângulo aqui, ds ao quadrado igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Calculando a raiz dos dois lados aqui para deixar o ds sozinho. Esse ds dessa minha integral de linha está calculado, ele é o dx quadrado mais dy quadrado. E agora, quem que é esse dx e quem que é esse dy? Como que eu calculo? Então, a primeira coisa aqui para resolver a integral de linha é você transformar essa curva que depende de x e y numa curva que seja função de uma única variável. Então, o que a gente quer aqui, ó, é deixar tanto o x quanto o y como função de uma variável só. Pode ser y em função de x, pode ser x em função de y. Nós vamos botar aqui de maneira genérica aqui, os dois dependendo de uma variável t. E vamos pensar que para eu fazer essa curva toda, esse meu t varie de A até B, um ponto inicial e final para t. O que isso quer dizer? Que agora, ao invés de ter um plano xy, eu tenho só uma reta com valores de t. E desde o primeiro valor A até B, se essa minha parametrização foi bem feita, tem curvas com mais de uma parametrização, cada ponto aqui, ó, nessa reta t, corresponde a um ponto nessa curva aqui. Por exemplo, estou fazendo P1, P2, etc., até o ponto final ali, Pn. Então, eu percorrendo a minha variável t, eu percorro todo esse caminho de acordo com a minha parametrização aqui, x de t e y de t. Depois a gente vai fazer mais exemplos, né? Daí em cada exemplo a gente vê uma parametrização que funciona para resolver. Vou fazer isso nos vídeos seguintes. Mas vamos transformar agora essa integral, que era em x e y, numa integral de uma variável só. Ela vai cair numa integral de uma função de uma variável só. Então, o meu x e o meu y, eles estão descritos em função de t. Então, eu posso começar a reescrever essa minha integral aqui. F de x e f de y, só que eles já são
função de t, que o x pode ser um seno de t, o y pode ser um cosseno de t, etc. E agora esse meu ds que eu quero escrever em função de t. Então aqui, ó, se a gente conhece a simbologia de cálculo e de derivadas, a gente não precisa decorar nada. Ó. A gente já interpretou no slide anterior o que era essa integral e como que ela era base vezes a altura, né? A soma ao longo da curva C. Agora a gente tem a parametrização que x é x de t. Então se eu derivo x de t, eu tenho ali que nessa simbologia x' de t é igual a dx dt. E a partir daqui eu tenho meu dx. Ó. X igual a x' de t dt. E a mesma coisa para y. Se eu derivo a função y de t, e aqui, ó, se o meu y é um seno, a derivada do seno é cosseno. É uma função que eu conheço e espero que eu consiga derivar. Y' de t na simbologia aqui dy dt. De novo, então, dy igual a y' de t dt. Então eu consigo substituir tanto o dy quanto o dx aqui, ó. Está ficando um pouco bagunçado, não sei se está muito pequeno escrito, mas está cabendo tudo na mesma página, pelo menos. Então a gente começa aqui a escrever essa raiz. Vai ser uma raiz bem grande, com dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Então aí vão eles lá de vermelho. X' de t dt, y' de t dt. Então isso aqui parece que ficou muito mais complicado do que era, mas olha só. Antes eu tinha uma integral com duas variáveis, f de x e f de y. Agora isso caiu numa integral, desde que eu saiba quem é x e quem é y, eu consiga derivar e colocar dentro dessa raiz aqui. Eu tenho uma integral de uma variável t só. E o intervalo de integração é desde o t inicial da curva até o t final da curva. Então essa integral é de a até b. Dá para reescrever essa integral aqui, eu vou fazer uma barreira aqui. Dá para reescrever essa integral porque eu tenho aqui um delta t, um dt ao quadrado comum a esses dois termos, então eu consigo colocá-los em evidência e tirá-los da raiz. Então, o que eu tenho aqui, ó, só nessa raiz, né, para não escrever tudo de novo, é que sobrou aqui um x' de t ao quadrado mais um y' de t ao quadrado. Tudo, cada um deles multiplicado por um dt ao quadrado, que daí eu consigo tirar esse dt da raiz. Então essa integral agora ficou a integral de a até b, de f, tanto do x quanto do y, que os dois dependem de t, né? Como a gente já escreveu. De t, y de t. Esse meu dt de roxo eu posso deixar no final da integral. Só para ficar mais bonitinho, mais organizado aqui. E aqui ficou essa raiz de x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Vou tentar deixar sem os parênteses aqui. Tá aqui, ó. Então essa integral em x e y virou essa integral em t. Muito mais fácil de resolver. Claro, depende da função, da parametrização e dessas derivadas aqui. Antes de ir para o exemplo, eu queria só chamar a atenção que isso aqui, ó, se eu tenho uma parametrização, onde é que eu vou escrever isso? Vou escrever aqui embaixo. Uma função vetorial r de t, que é dada por x de t i mais y de t j, essa é a minha
função vetorial da parametrização, então o x é uma função de t, o y é uma função de t. Se eu derivo isso aqui, ó, r' de t, isso não muda nada, né? O problema pode acabar aqui, mas só para vocês reconhecerem o que vocês vão enxergar no livro depois. Eu derivo cada uma das componentes, x' de t, mais y' de t, j. E se eu calcular o módulo de r' de t, dessa minha função vetorial aqui, então se essa é a função posição, essa seria a função velocidade, o módulo é x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado. Seria bom eu colocar parênteses aqui, tá? Raiz. Ou seja, isso aqui, ó, vamos escolher uma cor que não foi laranja. Isso aqui nada mais é do que o módulo de r' de t. Tá? Mas eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês tentem fazer isso aqui de novo para ver se vocês conseguem chegar nessa formulação matemática, porque é mais importante entender o que é e como chega aqui do que resolver os exemplos. Mas a gente vai resolver os exemplos depois. Eu só queria comentar uma coisa. Vou mostrar antes essa animação que eu peguei da Wikipedia aqui, ó. Então essa é uma função de x e y, porque, por exemplo, está descrevendo uma altura. Então áreas vermelhas mais altas, áreas azuis mais escuras mais baixas. Então uma curva que vai de A até B, curva C. Olhando de lado, ela pode estar em cima ou embaixo da montanha. Então, ó, de vermelho foi feita a curva C no plano. Então, entre a função que é a curva azul e a curva vermelha, eu posso calcular essa área. Se eu faço a minha parametrização, essa curva que estava em x e y agora está dependendo de t. Então, de novo, é a área de A até B. É uma animação que está na Wikipedia. Então, vou repetir, né? Vocês podem repetir o vídeo, na verdade. A curva que vai de A até B. Então, se eu quero calcular, por exemplo, a área entre o plano xy, que é onde está essa curva vermelha, e a função, e onde ele bate na função para cima ou para baixo, que está desenhado em azul. Em x e y é mais difícil. Se eu faço x e y em função de t, agora eu tenho como se fosse uma reta t aqui, ó, de A até B. Então uma integral em x e y virou uma integral em t. Um pouco mais fácil. E o que eu queria comentar aqui, é um exemplo de aplicação, é que a gente interpretou ela como área. Mas a gente não vai usar ela como área. A gente vai usar, na verdade, ela mais em campos vetoriais. Mas antes de ir para os campos vetoriais, vamos pegar um exemplo de aplicação em que eu posso ter um arame ou um fio qualquer aqui. E esse fio pode ter uma densidade linear diferente, que depende de x e y. Então eu tenho eixo x e y aqui. Opa, x e y. Então pode ser que mais para baixo aqui eu tenha uma densidade linear maior, ou seja, maior quantidade de massa por metro. Então eu posso ter uma densidade linear que é dada em quilograma por metro. E isso pode ser uma função de x e y, uma função de onde eu estou nesse fio. Mas para o início pode ter uma densidade, mas para o final ele pode ser mais estreito. E o que eu quero é calcular assim, para cada pedacinho aqui, para esse pedaço, para esse pedaço, para esse pedaço, para esse pedaço, cada um deles é o ΔS, eu quero calcular para esse pedacinho de metro, eu quero multiplicar pela densidade linear. Então aqui eu tenho quilogramas por metro, e aqui eu tenho meu metro. Então o que eu estou calculando, na verdade, é para cada pedacinho qual que é a massa. E estou somando ao longo da minha curva C. Estou calculando, por exemplo, a massa total. E a partir daí ainda posso usar para calcular o centro de massa, que a gente não vai entrar em detalhe. Mas quando você estudar em física, vai aparecer a integral de linha para vocês calcularem o centro de massa, se é que já não apareceu. Tá? E do mesmo jeito que eu coloquei quilograma por metro, por algum motivo essa poderia ser uma distribuição de carga. Então poderia ser, sei lá, coulomb por metro. E de novo, o meu ΔS é em metro, multiplicando por metro,
eu tenho Coulomb, ou carga total. Certo? Esse é um exemplo de aplicação também importante, mas os exemplos mais importantes vão vir quando a gente chegar em descrição de fluidos com campos vetoriais e campos elétricos, certo? É isso aí, vamos para o exemplo no próximo vídeo.